A Europa não é mais um continente onde os entusiastas se reúnem. A Europa está em declínio. Em quase todos os setores, como economia e indústria, a situação está piorando. Os conflitos entre as diferentes classes atingiram o auge. E os conflitos entre raças e religiões estão aumentando ainda mais. Os líderes políticos europeus não estão conseguindo resolver esses problemas adequadamente. Isso foi algo que o próprio Li Yu mencionou. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais profundidade. Então, vamos direto ao ponto. Antes disso, publiquei um livro recentemente, que também é o meu primeiro produto oficial. Está à venda na Kyobo Bookstore e em livrarias próximas. Então, se tiverem a oportunidade, por favor, deem uma olhada. Conto com vocês. Na verdade, como vocês já devem saber, a Europa sempre foi uma das regiões mais influentes do mundo. A maior parte da história mundial que aprendemos é europeia, mostrando o tamanho dessa influência. A Europa é considerada o berço da civilização moderna, pois do século XVII ao XX exerceu grande influência global. Hoje, a maioria da população mundial vive sob a civilização moderna de origem ocidental. Assim, a Europa dominou o mundo pelo poder militar e econômico nas grandes navegações e revolução industrial. Após as guerras mundiais e a Grande Depressão, a força nacional da maioria dos países europeus foi drasticamente reduzida. Devido ao fracasso de políticas de bem-estar social, a Europa já não tem o mesmo prestígio de antes. Apesar de ainda ser um dos 3 maiores blocos econômicos, com América do Norte e Nordeste Asiático, é difícil ver o antigo prestígio. O motivo pelo qual este relatório foi publicado é justamente para mostrar o sentimento de crise tão forte que, se as coisas continuarem assim, pode-se dizer que toda a Europa está à beira do colapso. Primeiro, vamos olhar para os grandes pontos e depois entrar nos detalhes. Há um indicador que mostra que a Europa está ficando mais pobre atualmente, e esse é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto da União Europeia é de 16,6 trilhões de dólares e o dos Estados Unidos da América, 25,5 trilhões de dólares. Podemos analisar e concluir sobre isso. A soma dos 27 países da União Europeia equivale a cerca de 65% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Vamos analisar isso. Entre os 50 estados dos Estados Unidos, o estado com o maior, 3,9 trilhões de dólares, o 3,9 trilhões de dólares. O Produto Interno Bruto do Reino Unido é de 3,495 trilhões de dólares. Um estado dos Estados Unidos da América tem Produto Interno Bruto maior que um país inteiro. Você pode ver assim, senhor Ascensor. Os Estados Unidos são enormes e mantêm a liderança mundial. Por isso, seu Produto Interno Bruto é naturalmente o maior. Você pode afirmar isso. Mas o problema é que, antigamente, o Produto Interno Bruto da União Europeia já foi maior. Até mesmo na década de 1980, o tamanho da economia dos Estados Unidos e da União Europeia ficava trocando de posição. Não havia uma diferença tão grande assim. E durante a crise financeira global de 2008, a Europa chegou a ultrapassar os Estados Unidos. Mas hoje em dia, essa diferença está ficando muito grande, não é mesmo? Com diferença de cerca de 35, é difícil para a União Europeia alcançar os Estados Unidos. Vamos analisar por que a Europa ficou tão prejudicada. Primeiramente, a Europa é uma região onde o custo da energia é muito alto. A Europa é um continente que carece de recursos energéticos. Para facilitar o entendimento, pense que a situação deles é parecida com a da Coreia do Sul. Eles dependem da importação de energia, que consome 3 a 5% do Produto Interno Bruto. Na União Europeia, 60% da energia consumida vem de importações, 96,8% do petróleo, 89,7% do gás natural e 44% do carvão são importados. Só como curiosidade, como eles precisam obter energia de outras regiões, é por isso que as sanções econômicas contra a Rússia na guerra da Ucrânia não estão sendo totalmente implementadas. Tudo isso acontece por esse motivo. De qualquer forma, como eles gastam muito dinheiro comprando energia assim, a diferença entre os Estados Unidos e a Europa fica ainda mais evidente. Atualmente, os Estados Unidos são um exportador líquido de energia, ou seja, olhando para o preço total, eles exportam mais energia do que importam. Por isso, o custo do gás industrial na Europa e nos Estados Unidos tem uma diferença de cerca de 3 a 4, e essa diferença é enorme do ponto de vista industrial. Só de pensar de forma simples, essa diferença de preço já causa um grande impacto. Por isso, inevitável perder competitividade. A Europa enfrenta grande escassez de recursos estratégicos para futuras indústrias. Isso também ocorre na Coreia, mas o impacto parece maior na Europa. Entre os recursos estratégicos do futuro estão cobre, níquel, cobalto, lítio, grafite e terras raras. Esses recursos são, em sua maioria, monopolizados pela China ou por países fora da Europa. Não só a extração, mas também o refino
e o processamento desses recursos são dominados de forma esmagadora por países não europeus. O grafite é totalmente refinado e processado na China, o que é problemático, pois é essencial para indústrias ecológicas como carros elétricos e baterias. A Europa incentiva políticas e indústrias ecológicas, por isso, penalidades industriais são inevitáveis. Pode-se argumentar que a Europa também possui recursos, o que é verdade. Na Europa, também existem várias minas de níquel, lítio e cobalto. Por exemplo, na Sérvia, existe a maior mina de lítio da Europa. O lítio extraído aqui chega a 58 mil toneladas por ano, suficiente para 1,1 milhão de carros elétricos. Porém, não querem desenvolver isso devido à questão ambiental. O governo sérvio pressiona para retomar a mina de lítio em 2028. Diversos setores políticos e organizações civis se manifestaram, argumentando que não devemos desenvolver esse tipo de mina devido à preocupação com a poluição ambiental. A Europa possui muitos recursos, mas o motivo de não conseguir desenvolvê-los é justamente esse. Será que as políticas ambientais radicais da Europa estão impedindo o crescimento econômico do continente? Claro, todos concordam que devemos proteger o meio ambiente, não é mesmo? As políticas ambientais europeias são tão rigorosas que limitam o desenvolvimento de recursos estratégicos e novas indústrias, levando a Europa ao declínio. Além disso, o setor de tecnologia da informação e eletrônicos também continua em declínio. Para dar um exemplo claro, atualmente não há nenhuma empresa europeia entre as 10 maiores empresas de eletrônicos do mundo. Vale lembrar que a Europa, após a Revolução Industrial, foi justamente o lugar que lançou as bases para o desenvolvimento tecnológico e da indústria eletrônica. Até mesmo há 15 anos, empresas como Motorola ou Nokia estavam indo muito bem no mercado de celulares. Mas, se olharmos agora, podemos ver que a indústria de tecnologia da informação e eletrônicos da Europa praticamente entrou em colapso. Atualmente, 5 empresas alemãs fabricam televisores. São Loewe, Metz, Technisat, Böhmann e Grundig, totalizando 5 empresas. Mesmo somando as vendas dessas 5 empresas, elas vendem menos do que a Lucky Gold Star Electronics. É realmente impressionante, não é? Até 10 anos atrás, os Estados Unidos da América eram um dos 2 principais pilares do mercado global de tecnologia da informação, mesmo sendo um pouco inferiores. Em 2013, a Europa tinha 22% e os Estados Unidos da América 30%. Agora, a Europa tem 18% e os Estados Unidos da América 38%. Nos últimos 8 anos, o valor de mercado das operadoras europeias caiu 41%, enquanto o das americanas subiu 20% e o da indústria over the top cresceu 357%. Tecnologia da informação e eletrônicos ainda são setores promissores, mas será que continuarão sendo no futuro? Por isso, prevê-se que a economia europeia não vai melhorar, mas sim piorar. Com as dificuldades das indústrias de eletrônicos e tecnologia da informação, a Europa também fica para trás em inteligência artificial e na 4ª revolução industrial. A Cherry Cloud, da Alemanha, pertence à Deutsche Telekom, avaliada em cerca de 196 trilhões e 9.657 bilhões de won. Já a Microsoft vale 4.262 trilhões e 4 bilhões de won. A diferença chega a dezenas ou até centenas de vezes. Mesmo se incluirmos todas as outras empresas, o valor de mercado das empresas de tecnologia da informação dos Estados Unidos é muito mais alto. Deutsche Telekom, 196.009 T-won. OVH Cloud, 1 bilhão e 7 milhões. T-won, 43.859 T-won. 263.541 T-won. Google, 2.584.800 T-won. 4.262.004 T-won. Amazon, 2.610.720 T-won. É assim. E talvez ainda não estejam sentindo tanto a crise. O investimento na indústria de inteligência artificial também é baixo. Atualmente, 71% do investimento mundial na indústria de inteligência artificial vem dos Estados Unidos. A China representa 15%. E no final das contas, a Europa investe apenas 7%. A Coreia investe 2%, mostrando o baixo interesse da Europa em inteligência artificial. Nos semicondutores, a presença europeia é ainda menor.
Os semicondutores de sistema e o design ficaram com os Estados Unidos, enquanto os semicondutores de memória e a produção ficaram com o Nordeste Asiático. Mas a Europa não tem uma posição de destaque em nenhum desses setores. Atualmente, se tivermos que escolher a maior indústria da Europa, podemos citar a indústria automobilística. Em termos de emprego, cerca de 2,6 milhões de pessoas trabalham na fabricação de automóveis, o que representa cerca de 8,5% do emprego total na indústria de manufatura da União Europeia. A indústria automobilística também não está conseguindo acompanhar as tendências recentes e está ficando para trás não só em tecnologia, mas também em custo-benefício. Por isso, a participação de mercado das empresas automobilísticas europeias caiu drasticamente. Em 2000, a Europa liderava com 31% da produção mundial de automóveis, mas em 2022 caiu para 15%. A China lidera com 32%. Montadoras europeias perdem espaço até no próprio continente, evidenciando o declínio da indústria europeia. Empresas automobilísticas da Coreia, China e Japão, com liderança chinesa, têm grande sucesso na Europa e estão tomando o mercado das europeias. Atualmente, a União Europeia está passando por uma crise generalizada, com praticamente todas as indústrias sendo tomadas por empresas do Nordeste Asiático ou dos Estados Unidos. Neste relatório, publicado pela União Europeia, é dito que, se a Europa não abrir mão de pelo menos um dos 3 pilares, liberdade, meio ambiente ou bem-estar social, ela acabará entrando em colapso. Analisando a Europa recentemente, vemos que a maioria dos problemas está ligada a um desses 3 pilares. Claro, todos são importantes. Mas será que são tão importantes a ponto de precisarmos abrir mão de tudo para mantê-los? Eu não acho que seja bem assim. O que vocês acham da situação atual da Europa? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.